Graça e paz, amados irmãos, amigos e ouvintes do programa Vem Senhor Jesus. Estamos falando sobre a volta do Senhor Jesus, preparando-nos para esse dia tão glorioso que virá. É inevitável que o Senhor Jesus venha, retorne para buscar a sua igreja, aqueles que foram fiéis a Ele, administrando fielmente tudo quanto Ele nos confiou aqui na terra. No dia de hoje, 15 de abril de 2020, eu quero falar no tema que é uma pergunta. Todos são filhos de Deus? Essa é a pergunta que nós queremos falar nesta noite. E eu quero ler a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 1, dos versos de 10 ao 13. Mas antes da leitura, eu quero que você responda essa pergunta. Todos são filhos de Deus? Eu acredito que você já tenha ouvido por aí, porque acabou tornando-se um ditado popular que diz: todos são filhos de Deus. Há ainda aqueles que dizem que se Deus é bom, como Ele vai mandar alguém para o inferno e não vai deixar entrar no céu? Certamente você já ouviu essas coisas. Mas a gente precisa ir para a palavra de Deus. Então vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito dessas coisas. João, capítulo 1, versos do 10 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Esse é um texto clássico da palavra de Deus. E a gente precisa crer na palavra de Deus. Nós não podemos crer em tudo que se fala aí fora. Tem muita mentira, tem muito engano, tem muita... Jesus disse que viriam muitos falsos profetas e enganariam, se possível, até os escolhidos. Então, cuidado o que você ouve. Você precisa fundamentar a sua vida na palavra de Deus, no que Deus diz. Não no que os outros dizem, não no que intelectuais dizem, não no que filósofos dizem, não que eu esteja desprezando essas pessoas, mas a verdade é que essas pessoas são criaturas de Deus, elas não são o próprio Deus. Então eu fico com a palavra de Deus, eu prefiro crer, e isso é a maneira sábia de viver, crendo na palavra de Deus somente. Nenhum outro livro é mais importante do que a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o guia, tem que ser a luz, tem que ser a bússola para a nossa vida, para o nosso caminho, para as nossas decisões e assim por diante. Então, quando eu leio João capítulo 1, do 10 ao 13, eu respondo esta pergunta. Todos são filhos de Deus? E esse texto me responde que não. Não se choque com essa resposta, mas nós temos que crer no que diz a palavra do Senhor. Bom, a Bíblia diz que o mundo foi feito por intermédio dele. Quando Deus criou todo o universo, a Bíblia diz no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, que façamos, e assim vai, façamos. A Santa Trindade já estava ali desde o início, Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo.
E aqui em João capítulo 1, a Bíblia está dizendo: o mundo foi feito por intermédio dele. Cristo participou da criação do mundo e do universo. E no verso 11, vai dizer assim, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado. Jesus não foi aceito em várias cidades por onde ele passou, em vários lugares onde ele andou. Ele foi mais rejeitado do que aceito. As pessoas, muitas delas o seguiam por causa dos milagres que ele fazia, por causa dos pães e dos peixes, das curas, da ressurreição e das coisas grandiosas. Muitos o seguiam por interesse, poucos o seguiam genuinamente interessadas e com fé de que ele é o Filho de Deus. Poucas. Os seus não o receberam, o seu próprio povo, a sua própria nação não o recebeu. Mas o verso 12 fala o quê? Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Que coisa linda, que coisa extraordinária. Filhos de Deus é algo que nós nos tornamos. Nós não podemos pagar para ser filho de Deus. Não é um rito, não é nada que nós possamos fazer que vai nos tornar filhos de Deus. Isso não se adquire conforme a nossa conta bancária, conforme os títulos que ganhamos na sociedade. Não. Nós nos tornamos filhos de Deus quando recebemos ao Senhor Jesus Cristo, quando cremos no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é um direito. Ser filho de Deus é um direito. É um direito conquistado, é um direito adquirido. Por quem? Por aqueles que recebem ao Senhor Jesus. Então, naturalmente, aqueles que rejeitam ao Senhor Jesus não são os seus filhos. Não são os seus filhos. Filhos de Deus são aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Creem, ou seja, que obedecem, que se santificam, que pisam onde Jesus pisou, que caminham como Jesus caminhou, que vivem uma vida se espelhando dia a dia em todas as coisas no Senhor Jesus. Você talvez tenha achado que crer fosse algo mais simples, né? Crer não é sinônimo simplesmente de acreditar. Eu sou filho de Deus porque eu acredito. Ele veio à terra, ele foi bonzinho, ele fez o bem a todas as pessoas, ele curou enfermos. Será que isso é suficiente? Porque o diabo também acredita nisso. O diabo, aliás, tentou o Senhor Jesus a todo momento. O diabo viu vários dos milagres que o Senhor Jesus fez, mas ele não crê, ele acredita. Assim é muitas pessoas. Não, eu acredito sim, porque lá na minha igreja ele está pendurado numa cruz, lá eu acredito, foi isso que aconteceu mesmo. Isso não é crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus é você negar a si mesmo, é você anular a si mesmo, é você morrer para si mesmo, para obedecer ao Senhor, para se santificar, para viver a vontade de Deus aqui na terra. É diferente. Esses, então, ganharam o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa minoria é filha de Deus, é filho de Deus. Percebe? Então agora, através da explicação da palavra do Senhor, você já tem mais embasamento bíblico para responder essa pergunta. Todos são filhos de Deus? Não. Todos são criaturas de Deus. Todos foram criados por Ele. Agora, é filho de Deus aquele que o recebe na sua vida. Aquele que o trono do seu coração, da sua mente, do seu ser,
tem um assentado nele, reinando, e esse é Jesus Cristo. Esses são os que creem no nome do Senhor. Eu não posso dizer que eu creio no Senhor e vivo na prática do pecado. Quem crê no Senhor Jesus, quem é filho de Deus, não vive na prática pecaminosa. Pode acontecer que venha sim um pecado, numa falta de vigilância, num deslize, num descuido da sua fé, e então é possível sim que peque. É possível. Mas o pecado não é algo comum para você. Não é algo natural para um filho de Deus. Pelo contrário, é um desvio de percurso, é um obstáculo no caminho, é uma cilada que foi colocada, é algo que aconteceu, mas isso não deveria acontecer, e então você se enche de arrependimento e confessa esse pecado e o abandona, porque isso já não faz parte da sua vida. Isso foi um deslize, isso foi uma falta de vigilância, e então o pecado vem mesmo. Agora, aqueles que não são filhos de Deus, não têm o Espírito de Deus, para que possa ajudá-los a reconhecer onde está o pecado, a fugir do pecado, a usufruir e usar os dons dados pelo Espírito. Não tem. Então vão viver na prática do pecado mesmo. Vão fazer o que é errado e não vão acreditar que é errado, porque não tem o Senhor Jesus como alguém que está sentado no trono da sua vida. Se Jesus não for o primeiro e o único na sua vida, então o seu coração não é de ninguém e você não é filho de Deus. Os filhos de Deus são chamados a carregar a sua cruz. Os filhos de Deus são chamados a caminhar por um caminho de muita pedra, de muito espinho. Os filhos de Deus são chamados a entrar pela porta estreita. Estreita. Então, o caminho que leva ao céu, ele é estreito. Ele não é largo. Ele não tem muitos deleites, não. Mas olha, quando cruzarmos a linha de chegada, quando nos encontrarmos com o Senhor Jesus, aí sim, aí nós vamos usufruir de um gozo eterno. Aí nós vamos saciar completamente a nossa alma, porque o Senhor Jesus, Ele mesmo, enxugará de nossos olhos toda lágrima. Ali, quando cruzarmos a linha de chegada, quando fecharmos os olhos a última vez aqui nessa terra, quando pisarmos nas ruas de ouro, quando adentrarmos aos portões celestiais, aí então nós poderemos descansar. Ali nós poderemos gozar de alegria, ali não tem ladrão, ali não tem aluguel, ali é tudo de bom. Enquanto isso, nós corremos sérios riscos aqui na Terra. Isso é um mundo muito perigoso, astuto. O diabo está solto para desviar todos, mas nosso olhar se volta para o Senhor, nossa confiança continua nele e nós cremos que o Senhor tem selado muitas vidas com o seu Espírito, por pessoas que têm ouvido o Evangelho e têm crido nele, têm crido no Senhor e têm entregado sua vida a Ele como seu Senhor e Salvador. É possível você se tornar filho de Deus hoje, aí onde você está. É possível, se você receber a Cristo no seu coração. Se você orar a Ele e pedir que Ele te ajude, que Ele entre na sua vida, que Ele faça a mudança necessária, que Ele tire os pecados da sua vida. Peça isso ao Senhor, diga para Ele: Senhor, torna-me teu filho. Eu quero viver eternamente contigo. Isso é possível. Deus abençoe a sua vida. Faça esse exercício nessa noite. Analise se você realmente é filho de Deus. Tem o Senhor Jesus como Rei da sua vida, sentado no lugar principal do seu coração. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.